Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre a regionalização do continente europeu. Como a gente vai estudar isso regionalizando todo esse continente? Vamos entender quais são os critérios que foram criados aí para definir o que é Europa Ocidental, Europa Oriental, Setentrional, Meridional, Central. Afinal, o que é região mesmo? Vamos lembrar que região é parte do espaço geográfico do qual há uma delimitação desse espaço, há um espaço delimitado, então, segundo um critério pré-estabelecido. E esse critério, isso varia de acordo com a pessoa que está fazendo essa delimitação. Então, você que está me assistindo pode fazer uma regionalização qualquer. Você pode pegar um determinado espaço aqui e determinar um fator. Por exemplo, o lugar onde o pessoal come bacalhau, no lugar onde o pessoal come truta, no lugar onde o pessoal não gosta de peixe, prefere carne, enfim. Aí o critério vai ser definido conforme aquilo que você deseja estudar. Quando a gente fala aqui de aspectos gerais do continente europeu, nós temos duas maneiras de regionalização. Uma que vai tratar dos critérios físico-geográficos e a outra que vai tratar dos aspectos geopolíticos da região. Vamos entender esse processo desde já? Vamos começar então com o critério físico-geográfico. Quando a gente trata disso, nós vamos pesquisar mais características das cidades, das regiões de cada país, do processo da industrialização, das atividades econômicas agrícolas, pecuárias, da parte da extração mineral. Então, para que a gente possa focar e entender bem todas essas características mais minuciosas do espaço geográfico, nós vamos utilizar o critério físico-geográfico, onde ele organiza todo o espaço em 5 regiões, a começar por essa região aqui, a Europa Ocidental. Segundo o aspecto, a característica físico-geográfico, ela vai definir a Europa Ocidental como a parte aqui da Inglaterra, o Reino Unido, a Irlanda, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, França, Espanha, Portugal. E por que somente esses países caracterizados aí como a chamada Europa Ocidental? Ocidente significa aqueles que estão mais a oeste. Outra característica importante aqui é que nós temos a linha do meridiano de Greenwich, que vai cortar mais ou menos nesse ponto aqui, que vai definir a parte do planeta que é o Ocidente e a parte que é o Oriente. Assim, nós vamos ter grande parte desses países aqui da Europa mais ocidentalizados, mais para o oeste. A linha do meridiano de Greenwich, então, ele ajuda a criar esse critério físico-geográfico. Outra situação importante aqui são as características dos povos latinos. Toda a organização latina aqui também acaba sendo importante para o estudo dessas regiões, com exceção, obviamente, da Itália. Então, nós temos aqui grande parte dos países latinos. Assim, vai ter características aí de estudos mais minuciosos, falando da região da França, da região aqui dos Países Baixos, da Península Ibérica, enfim, dessa maneira estudamos então a Europa Ocidental. Assim, nós temos então a parte da Europa Oriental, que vai ser essa grande região aqui em rosa, onde nós vamos ter características linguísticas do clima temperado, da parte da vegetação das estepes, bastante importante, que vai definir a parte europeia da Rússia, vários países aqui conhecidos aí por sua característica de um passado voltado também para a etnia eslava. Vamos ter a formação então de áreas muito importantes para o desenvolvimento aqui da etnia eslava. Por isso a gente vai chamar de Europa Oriental, a parte que está mais a leste da Europa, ok? Além disso, nós vamos ter a Europa Setentrional. A Europa Setentrional, também chamado como Norte da Europa, ou a região dos países nórdicos, que são caracterizados como a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Islândia,
que ao longo de um processo histórico, eles compunham aí os chamados reinos bárbaros, que lá na época do Império Romano acabaram chegando nas outras áreas aqui e tomando espaço que antes fazia parte do Império Romano do Ocidente. Então, dessa maneira, nós temos a caracterização dessa população aqui do norte da Europa, conhecido como a Europa setentrional ou países nórdicos, ok? Se nessa região, então, temos a Europa setentrional, ao sul, obviamente, temos então a Europa meridional, caracterizados pela Itália, pela Croácia, pela Bósnia, pela Sérvia, pela Grécia, pela Bulgária, pela Romênia, caracterizados então países que estão na região da Península Balcânica e também na Península Itálica. São elas então que têm uma característica aí também do estudo civilizatório, toda a formação e organização da Europa, a Grécia, a Macedônia, a região do Império Romano, acabam sendo aí fatores importantes para a organização dessa região. Além disso, também nós vamos ter características comuns, como a questão do clima mediterrâneo, fatores que temos aí de história próxima, de ligação dessas regiões. Por isso, a Europa meridional acaba sendo assim distribuída. Se temos aqui a Europa setentrional ao norte, a Europa meridional ao sul, a Europa oriental a leste, a Europa ocidental a oeste, no meio de tudo temos a Europa central. Na Europa central, ela acaba sendo caracterizada por quem? Pela Alemanha, pela Polônia, pela Áustria e pela República Tcheca. Esses países, então, com características parecidas, povos de origem germânico, organização básica no sentido de um clima temperado mais continental, a formação de florestas temperadas na região, vai dar origem, organização a esses povos aqui, já como a Europa Central. Para fins de organização do espaço, vamos ter então essa característica. Portanto, percebo que nos critérios físico-geográficos, nós dividimos a Europa dessa maneira, em 5 regiões. Agora, ao longo de diversos momentos em que você for estudar a geografia da Europa, você vai ver sempre falar da Europa Ocidental e da Europa Ocidental, da Europa do Leste e da parte Oeste da Europa, o tal do leste europeu, tão conhecido nas aulas de geopolítica. Enfim, os critérios geopolíticos para a divisão em 2 partes da Europa, a Europa Oriental e a Europa Ocidental, ela é muito importante. Vale lembrar que o que define uma região em Oriente e Ocidente seria sua proximidade mais com o leste ou com o oeste. Nesse caso, nós temos aqui a linha do meridiano de Greenwich que vai fazer essa característica. Mas se a gente parar para pensar, essa linha está muito mais afastada, a linha que divide os critérios geopolíticos daquilo que é o Ocidente e o Oriente. É porque no processo do século XX, mais caracterizado aí em meados, a partir de 1955 em diante, nós vamos ter um processo, uma conjuntura histórica e geopolítica chamada de Guerra Fria, ou também chamada de mundo bipolar, em que o mundo por inteiro acabou sendo organizado em 2 polos de poder. O polo ocidental, de origem capitalista, liderada pelos Estados Unidos, abrangia grande parte aqui dos países da Europa ocidental. A Península Ibérica, a França, a Inglaterra, os países nórdicos, a Itália, a Alemanha ocidental, importante lembrar, a Áustria. E na parte aí do Oriente, tinha uma organização socialista, liderados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que acabava então dominando todo esse bloco. Dessa maneira então, toda a região do leste europeu, a parte do que hoje nós temos a Rússia, a parte europeia da Rússia, países como Bulgária, Romênia, Azerbaijão, nós vamos ter aqui também Lituânia, Letônia, Estônia, a própria Polônia, Bulgária, temos aqui região da Sérvia, da região da Estônia também, todas essas áreas aqui de origem aí uma organização política e econômica socialista acabaram sendo caracterizados como países do leste europeu ou da Europa Oriental. Portanto, o fator do meridiano de Greenwich, nesse caso, não faz sentido.
mas sim a linha que define historicamente aí os países capitalistas e socialistas na Europa. A tão chamada, a tão famigerada linha chamada de Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro, então, é a que definia exatamente quais eram os países que estavam alinhados para um lado ou para o outro. Basicamente, essa é a forma de fazer o processo da regionalização do continente europeu. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!